Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que temos de aqui nos encontrar e de poder também ir ao encontro de Deus. É Deus, na verdade, quem vem se encontrar conosco. É Deus quem vem ao nosso encontro através da sua palavra. Hoje iremos fazer a pregação expositiva do capítulo 6 do Evangelho de João. Boa noite aos que estão chegando, boa noite aos que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos mais uma vez. Peço para você que está aqui nos acompanhando, para que curta essa live, para que compartilhe, para que deixe o seu amém ou uma outra palavra, uma outra mensagem nos comentários, para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela chegue a outras pessoas e com que assim outros também possam ser abençoados com ela. Obrigado aos que estão aqui conosco. Antes de darmos início oficialmente à nossa mensagem, nós faremos, como de costume, um preâmbulo, uma recapitulação acerca daquilo que é o Evangelho de João. É importante que nós nos lembremos de que a Bíblia Sagrada contém 4 evangelhos. 3 deles são chamados de evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tem esta denominação, esta classificação, porque eles têm uma mesma perspectiva, o mesmo ponto de vista, uma mesma visão do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Evangelho de João é colocado à parte dessa classificação, porque ele é um evangelho que tem uma perspectiva mais teológica, mais espiritual do que os 3 evangelhos sinóticos. Esses 4 evangelhos, em seu conjunto, eles se completam e eles nos dão uma visão panorâmica de quem é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e do que foi o seu ministério a partir de diferentes pontos de vista. O Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito e ele tem como proposta e como propósito principal apresentar e convencer o leitor de que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Na época em que esse evangelho foi escrito, haviam muitas heresias derivadas do gnosticismo grego que estavam ali surgindo, que estavam pululando e que estavam contaminando o cristianismo nascente na igreja primitiva. E João, com a sua tese apresentada ao longo do seu evangelho, tem como propósito e como objetivo principal provar para o leitor que Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus que veio e se encarnou, que ele não era um espírito que andava e que não deixava passos sobre a areia, como algumas heresias, como por exemplo o docetismo pregava. Ele não era um homem que veio e que no batismo recebeu o Cristo cósmico e que na sua morte o Cristo cósmico saiu dele, como pregava, por exemplo, a heresia de Cerinto. Então o Evangelho de João tem como propósito maior e como objetivo principal deixar bem claro que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus que habitou entre nós. Sem mais delongas, nós vamos dar início então à nossa pregação expositiva do capítulo 6 do Evangelho de João. Eu peço para você que está aqui nos acompanhando, se estiver com a Bíblia em mãos, que abra no capítulo 6 do Evangelho de João. A versão que eu vou me utilizar para fazer hoje, essa pregação, é a NVI. Mas, se você estiver com uma outra versão em mãos, por favor, abra também para que você possa acompanhar a nossa exposição. Nós faremos primeiro a leitura da primeira perícope ou da primeira passagem, que é muito conhecida, que é chamada como a primeira multiplicação dos pães. Essa passagem, ou esta perícope, ela também é encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, em Marcos e Lucas. Esse também é conhecido, essa passagem também é conhecida como o 4º sinal. Lembrando que o Evangelho de João, ele usa, dentre as suas teses, a exposição daquilo que ele chama de sinais, que são milagres escolhidos a dedo com um propósito único
e principal de mostrar que aquele que faz esses milagres é o Filho de Deus e o próprio Deus. Só para recapitular, o primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. O segundo, a cura do filho do oficial do rei. O terceiro, a cura do paralítico do tanque de Betesda. O quarto, esse que nós vamos ver agora, que é a primeira multiplicação dos pães. O quinto é o andar sobre as águas. O sexto sinal é a cura do cego do tanque de Siloé, que nós veremos adiante. E o sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro. Então faremos a leitura e, na sequência, a exposição e a explicação de cada versículo dessa passagem, que tem como título a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essas são as palavras que nós encontramos ao longo da primeira passagem no capítulo 6 do Evangelho de João. No início dessa passagem, nós encontramos a seguinte expressão: algum tempo depois. Esse algum tempo depois, quando nós comparamos essa passagem com a narrativa que nós temos nos outros evangelhos, nós percebemos que esse algum tempo depois é cerca de 1 ano. Porque nós vemos logo na sequência que Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Nós vemos aqui, logo na sequência que eu digo, tá, para a gente saber que é 1 ano, é porque ele fala que estava próxima à festa judaica da Páscoa. A festa judaica da Páscoa aqui é a segunda Páscoa da qual Jesus participou. Foram 3, na terceira ele foi morto, crucificado. E o que acontece? Esse intervalo de tempo que nós temos aqui, no início do capítulo 6, ela se corresponde a mais ou menos 1 ano de ministério que se passou, tá? Nós sabemos isso, como eu falei, quando nós fazemos uma leitura em paralelo com os evangelhos sinóticos dessa mesma passagem, desse mesmo trecho. E o que nós vemos é que Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Muita gente seguia Jesus. Nós vemos aqui, logo no começo desse capítulo, que uma multidão ia atrás dele por conta dos sinais milagrosos que viam que ele fazia. Mas será que esse era o motivo correto pelo qual essas pessoas deviam buscar Jesus? Nós vamos ver que não. Muitos, de fato, buscavam Jesus impressionados com os milagres que ele fazia, mas não porque estavam atrás daquele que era o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade, o Filho de Deus. Não. Eles viam Jesus como um milagreiro, como um curandeiro, como alguém que fazia
feitos grandiosos, mas não como quem de fato ele era e como quem ele deveria ser visto, como o Filho de Deus, o Messias prometido e aquele que era esperado. E depois nós vemos que Jesus subiu ao monte, depois que ele passou de um lado para o outro do mar, acompanhado por uma multidão, subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E aqui nós vemos que estava próxima a festa judaica da Páscoa. Essa referência à festa judaica da Páscoa, ela tem importância. Todas as vezes que chega a época, ela é citada, não só pelo fato de ser uma das 3 principais festas judaicas, junto com Tabernáculos e Pentecostes, mas porque a Páscoa sempre remetia o judeu a um cenário de expectativa de libertação, a uma situação onde ele se lembrava do que os seus antepassados haviam vivido no Egito, na época em que se deu o êxodo. Foi numa Páscoa que Deus havia levantado, tempos antes, Moisés, para que naquele momento a libertação ocorresse. Então, sempre que chegava a Páscoa, o povo esperava e ansiava pela chegada de um possível libertador, que agora os libertaria do jugo e da dominação do Império Romano. E nós vemos que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E nós vemos que Filipe responde a Jesus: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Essa é uma resposta que nós vemos que Filipe não passa na prova. Se Jesus perguntou onde compraremos pão para esse povo comer com a intenção de prová-lo, de testá-lo, nós vemos que Filipe foi reprovado nessa prova. Porque Filipe, ele acompanhava o ministério de Jesus, ele era um dos 12 apóstolos. Ele já havia presenciado a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico do tanque de Betesda e muitos outros milagres que não estão relatados no Evangelho de João, mas que estão relatados nos Evangelhos sinóticos. Ou seja, ele não deveria estar preocupado com dinheiro para comprar pães. Ele já tinha mostras suficientes para crer que Jesus tinha condições de resolver o problema da fome da multidão, como ele de fato virá a resolver. Mas Filipe acreditava numa solução meramente humana, numa necessidade financeira para solucionar o problema da fome, mesmo estando diante daquele que é o Senhor das causas impossíveis. E a resposta de Filipe: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, mostra também a incredulidade desse discípulo. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André, que era irmão de Pedro, ele apresenta ali a Jesus aquele rapaz que tinha 5 pães de cevada. Os pães de cevada são pães achatados, são uma espécie de um bolachão, diferente, por exemplo, de um pão francês. Não que isso mudasse o cenário e fizesse com que a solução, do ponto de vista humano, se tornasse possível e mais favorável, mas a título ilustrativo apenas. Era uma espécie de um bolachão que um homem adulto comeria facilmente meia dúzia ou até mais. E 2 peixinhos eram como se fossem 2 pequenas sardinhas ali, um peixe avinagrado, digamos assim. Então, era uma alimentação suficiente no máximo para uma pessoa, tanto que em tom talvez até irônico, o próprio André acaba por dizer: mas o que é isso para tanta gente? 5 pães de cevada, que era o pão do pobre, e 2 peixinhos. E aí então Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Nós vemos aqui que Jesus pede para que o povo se assente. Pede para que eles sejam ali agrupados, para que eles sejam colocados de uma forma organizada, até para que pudessem ser contados. E nós vemos aqui
que eram 5.000 homens. Nos outros evangelhos também eles relatam, fora mulheres e crianças. Então era uma multidão de 15 a 20 mil pessoas, tá? Como alguns historiadores aqui acreditam. E nós vemos que então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Nós vemos aqui que Jesus, de fato, faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, fazendo com que as pessoas pudessem comer tanto quanto queriam, e logo depois nós vemos que todos receberam o suficiente para comer, todos se fartaram. Nós tiramos daqui desse fato uma série de ensinamentos, de aprendizados e de reflexões. Primeira coisa, é um fato milagroso, mas eu quero que vocês saibam que existem alguns teólogos liberais e até alguns teólogos ateus que tentam naturalizar esse ato milagroso, dando uma explicação supostamente racional. Por exemplo, alguns dizem que o que houve não foi uma multiplicação dos pães, mas um milagre da generosidade. A partir do momento que André encontra esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele faz com que todos os demais que tinham ali alimentos apresentassem os seus alimentos, e a partir dali Jesus fizesse uma distribuição entre os que estavam presentes. É claro que não foi isso que aconteceu. Se fosse esse milagre, entre aspas, um ato de generosidade do povo, depois eles não iriam querer colocar Jesus nos ombros e erguê-lo à força como se fosse rei. O que nós vemos é de fato um milagre, e é importante que nós nos atentemos para a importância da gratidão, de agradecer pelo pouco que se tem. Sim, porque Jesus deu graças a Deus, ao Pai, já que Ele também é Deus, por conta de 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois desse gesto de dar graças e agradecer pelo pouco que tinha, nós vemos que aconteceu ali a multiplicação. E é importante que nós nos atentemos que esse não é um milagre que se dá de uma forma aleatória e sem planejamento. Imagine a quantidade de pães e de peixes que seria necessária para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós vemos que os pães e os peixes, eles eram repartidos entre os que estavam ali. E é muito provável que, enquanto ocorria essa partição, ou essa repartição dos pães e dos peixes, é que ocorria também a multiplicação do próprio alimento, dos próprios pães e dos próprios peixes. Pois imagine, se Jesus, de 5 pães e 2 peixes, tivesse feito com que todo o alimento necessário para todos ali se alimentarem e se alimentarem fartamente, surgisse de uma vez só, é possível que tivesse ali aparecido uma montanha de pães e uma montanha de peixes. Mas não foi isso que aconteceu. Então nós vemos a providência divina organizando a dinâmica do milagre para que todos se fartassem de comer, mas para que também isso ocorresse de uma forma organizada. Então nós vemos também não só o milagre da multiplicação, mas um milagre que ocorre milagrosamente de uma forma organizada, orquestrada, planejada. E nós vemos que é uma multiplicação tão generosa que é de fato suficiente para alimentar a todos até se fartarem. Depois de todos receberem o suficiente para comer, Jesus diz aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Nós vemos também a importância de não se desperdiçar. Ora, Jesus tinha ali o poder para multiplicar. Ele tinha o poder para reagrupar os elementos químicos e, mais do que isso, de usar como molde aqueles 5 pães e aqueles 5 peixes, de pegar os elementos químicos que estavam ali dispersos na natureza, de reagrupá-lo, de fazer com que eles formassem átomos, moléculas e todos os componentes
necessários para que pães e peixes fossem ali formados. Ele tinha capacidade para isso, mas ele não desperdiçava. Isso mostra também que nós não devemos desperdiçar o alimento, o tempo, a energia, tudo aquilo que possuímos e que é importante. A importância de não fazer desperdício. E nós vemos que o que foi ajuntado, mesmo tendo todos ali se fartado de comer, foi algo bastante significativo. 12 cestos. E por que 12? Por que não 5? Por que não 6? 12 cestos, porque provavelmente eram 12 cestos também usados pelos 12 apóstolos para distribuir e repartir os pães e os peixes entre os presentes. Nós percebemos isso nas narrativas dos outros evangelhos, essa dinâmica dos apóstolos ali fazendo a distribuição dos alimentos entre a multidão que estava ali. Esse número 12, alguns tentam fazer uma simbologia com o antigo Israel, mas com os 12 patriarcas, com as 12 tribos, mas o fato é que aqui o mais provável realmente seja um número que coincide com o número de apóstolos, que eram aqueles que distribuíam, sem nenhuma simbologia oculta por trás desse número. E nós vemos que todos comeram até se fartar, e o que foi juntado nesses 12 cestos não eram migalhas que caíam, mas pães que não foram comidos. Tá? Os pães de cevada daqueles que já tinham se fartado e que não precisavam mais se alimentar. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que nós vemos aqui é o povo impressionado com o sinal milagroso que viu, impressionado com a multiplicação de pães e de peixes e com a multidão que se saciou e se fartou de comer. Mas será que Jesus queria, com esse sinal milagroso, mostrar para a multidão o que ele era capaz de fazer? Ou será que Jesus queria, com esse sinal, fazer com que a multidão percebesse quem ele era? Claro, o sinal aponta para uma realidade além de si mesmo. O sinal é algo que aponta para algo que está além. Quando nós vemos uma placa que diz hospital a 500 metros, nós sabemos que a placa não é o hospital, mas que ela aponta para algo que está a 500 metros. Jesus, com esse sinal, queria mostrar para o povo que ele é aquele que multiplica os pães e os peixes, que é aquele mesmo que há 1500 anos atrás havia feito o maná cair no deserto, ao longo de 40 anos, alimentando o povo. É inevitável esta associação. Aliás, ela é proposital. É um sinal que deveria fazer que o povo enxergasse na pessoa de Jesus a própria pessoa do Deus que tirou o povo do Egito, que levantou Moisés como libertador, como aquele que era maior que Moisés, porque comissionou Moisés, e como aquele que sustentou o povo de uma forma sobrenatural, com o pão caindo dos céus ao longo de 40 anos no deserto. Mas o povo não reconheceu Jesus por esse milagre como sendo o Filho de Deus, como sendo o Messias. Até disseram, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. É uma referência ao aviso, ao anúncio feito por Moisés e que viria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria obedecer esse profeta. Mas o povo não tem a percepção de quem realmente era Jesus. De fato, Jesus era esse profeta, mas esse profeta que vinha, não vinha com o propósito que o povo queria, de ser feito rei à força e de se tornar um libertador político-militar desse povo. Um libertador, um rei que tiraria o povo hebreu do jugo do Império Romano. Não. Jesus veio
para se assentar no trono do universo e para ser um libertador espiritual. Alguém que tira de uma escravidão muito pior do que a escravidão das correntes, dos impostos e do jugo romano. É alguém que tira da escravidão do pecado e do diabo. Era para isso que Jesus veio libertar, e não para ser um libertador político-militar como uma espécie de segundo Davi, como o povo queria fazê-lo ao proclamá-lo rei à força. Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte, porque não era esse o propósito dele. Houve também uma outra situação em que Jesus foi tentado a aceitar um trono terreno. Na terceira tentação de Satanás contra Jesus, quando levou Jesus até um alto monte, mostrou a ele todos os reinos do mundo e falou: tudo isso será seu, se prostrado me adorares. E Jesus responde a Satanás usando a palavra: adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então nós vemos que Jesus não aceitava um reino humano. Ele não queria glória terrena. Ele não queria a aprovação humana. Jesus veio para cumprir o papel designado pelo Pai de ser o Messias, de ser aquele que nasceu na manjedoura, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, para a nossa redenção, que ressuscitou e que subiu aos céus. E que hoje se assenta à direita do Pai, a ser assentado no trono do universo. Isso nos mostra que nós não devemos buscar a glória terrena, mas o que nós devemos buscar é agradar a Deus para termos o reconhecimento dele, daquele que de fato é o soberano do universo. Nós vamos agora adentrar na segunda passagem, na segunda perícope do capítulo 6 do Evangelho de João, que tem o seguinte título: Jesus anda sobre as águas. Essa passagem é a que narra o quinto sinal narrado no Evangelho de João, que é justamente o andar sobre as águas. Logo no início da live, eu citei de uma forma literal e organizada os 7 sinais. A primeira multiplicação dos pães é o quarto sinal e o andar sobre as águas é o quinto. Então, Jesus anda sobre as águas. Esse milagre também está descrito no Evangelho de Mateus e no de Marcos. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então nós vemos aqui as palavras que nós encontramos ao longo dessa segunda passagem do capítulo 6. Para nós podermos contextualizar o momento em que se deu este episódio, é importante que nós lembremos que tinha acabado de ocorrer a multiplicação dos pães e Jesus, nós vemos pelos relatos dos outros evangelhos, ele estava ali à margem do lago. Nós sabemos que esse milagre da multiplicação dos pães, ele se deu na região da cidade de Betsaida, que fica ao norte do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades, ou Mar de Genezaré. Fica ao norte, se diria ao nordeste. Tiberíades fica na região nordeste do lago,
E aí nós temos a região de Cafarnaum, mais a noroeste, tá? Então eles estavam aqui em Tiberíades e iam para Cafarnaum, de nordeste para noroeste. Eles iriam fazer uma navegação margeando o lago. E aí nós vemos o seguinte: Jesus ficou, pelos relatos dos outros evangelhos, despedindo a multidão e pediu para que os discípulos fossem adiante. Então eles entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Nós vemos que no momento em que começa a escurecer, em que o vento e as águas começam a se agitar, os discípulos ainda não podem com Jesus contar. Jesus ainda não tinha ido até o barco. Jesus ainda não estava com eles. Mas nós vamos ver que Jesus não tinha abandonado eles. Nos momentos em que nós vemos muitas vezes a tribulação e a provação chegar, nós perguntamos: onde está tu, Senhor? Creio que era aquilo que os discípulos pensavam nesse momento, em que escurecia, em que o vento soprava, em que as águas se agitavam e que Jesus não estava. Jesus ainda não tinha ido até o barco, mas Jesus sabia o que acontecia. Jesus estava com eles. Mesmo não estando presente fisicamente, nós sabemos que a presença de Deus estava presente. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Nós temos, pelo relato dos outros evangelhos, que é um pouco mais detalhado e mais minucioso essa passagem, que as condições climáticas fizeram com que o barco acabasse se afastando da margem. Como Betsaida fica ao nordeste e Cafarnaum a noroeste, basta que eles fossem margeando o próprio lago que eles chegariam. Esse lago, ele tinha mais ou menos 20 por 11 de medida. 5 ou 6 quilômetros eles já estavam mais ou menos no meio do lago, na região mais profunda. Isso muito provavelmente ocorreu porque o vento e o mar agitado, as águas agitadas, devem ter tirado o barco do seu curso original programado, de Tiberíades, de Betsaida para Cafarnaum. E nós vemos que é nessa hora que o barco se desgarra da margem, que o mar está agitado, que o vento sopra, que a escuridão é total. Nós sabemos que, pelos relatos dos outros evangelhos, que Jesus chega na 4ª vigília da noite, no período entre as 3 e as 6 da madrugada. E ele vem andando sobre o mar. Vocês imaginem nessa condição que os discípulos estavam ali, muitos assustados, apesar de experientes com o trabalho no mar, já que muitos eram pescadores. Eles estavam em uma situação de potencial naufrágio e até afogamento. E aí vem alguém andando sobre as águas e eles ficam aterrorizados. Nós vemos pelas outras narrativas que pensam até que era um fantasma. Até que Jesus diz: não tenham medos, ou não tenham medo, ou não temas, porque sou eu. E nós vemos também que assim que ele se apresenta, ele é recebido no barco e logo depois esta tormenta se acaba. Eles chegam à praia para a qual se dirigiam. Nós vemos nessa passagem que Jesus faz mais um sinal miraculoso, mais um sinal que aponta para a sua natureza divina. Mostra que é capaz de ter domínio sobre as forças da natureza, sobre as leis naturais, como sobre a lei da gravidade. É alguém que consegue vencer a lei da gravidade andando sobre as águas. É alguém que tem a capacidade de mudar, talvez, a densidade do seu corpo a ponto de tornar-se mais leve que a água, para poder flutuar sobre ela. Quem tem tal capacidade
quem tem tal domínio e quem tem tal poder. É a mesma pessoa que fez com que o mar se abrisse para o povo passar, saindo do Egito para a terra de Canaã, conforme está descrito no livro de Êxodo. É o mesmo Deus que abriu o rio Jordão para Josué, com a comitiva que trazia a arca, passar em direção a Jericó para a tomada da terra prometida. É o mesmo Deus que acalmou o mar nos tempos do profeta Jonas. E era isso que Jesus queria mostrar. Nós vemos pelas outras narrativas, nos outros evangelhos, que além de andar sobre as águas, ele também acalma o vento e o mar, mostrando autoridade sobre os agentes da natureza e mostrando também autoridade sobre as leis da física, como, por exemplo, sobre a lei da gravidade. Quem é capaz de fazer isso, senão o próprio Deus? Na sequência, nós vemos o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. A gente percebe que a multidão estava atenta para onde Jesus estava, para onde ele ia, de onde ele vinha, para que pudesse ir ao encontro dele. Não que estivessem buscando pela salvação, não. Estavam buscando Jesus no intuito, justamente, de obter algum benefício com os milagres que ele poderia fazer. Era esta a preocupação desse povo, era isso que eles buscavam. Eles não buscavam a pessoa de Jesus por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia oferecer. Buscavam a pessoa certa, mas pelo motivo errado. Esse é o problema. E é isso que nós sempre devemos nos perguntar, se nós não estamos incorrendo no mesmo erro, se nós não estamos buscando a pessoa certa pelo motivo errado, buscando a pessoa certa, aquele que pode nos salvar, aquele que é o único capaz de nos salvar, e ao invés de buscá-lo pela salvação, nós estamos buscando por algum favor, por algum milagre, por algo sobrenatural que ele pode fazer, mais do que por nos salvar. É isso que nós devemos refletir, porque era este o grande erro que o povo incorria naquela época. Eles percebiam o milagre, mas não percebiam o que aquele milagre significava, no sentido de mostrar quem era aquele que os fazia. Na sequência, nós vemos que alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Ou seja, vinha gente de todo lugar. Quem estava na região de Betsaida, como eu falei, que fica a nordeste do lago do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, quem estava ali procurava por Jesus. E quem tinha ouvido falar, saía, por exemplo, de Tiberíades, que fica no sudoeste do lago, e praticamente atravessava o lago inteiro até chegar aqui em cima, em Betsaida, tá? Que era onde tinha ocorrido o milagre da multiplicação e onde o pão havia sido dividido depois do Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali em Betsaida, tá? Entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus, tá? Saiu de Tiberíades, que fica no sudoeste do Mar da Galileia, foram para Betsaida, que fica a nordeste, e depois de lá foram para Cafarnaum, que fica a noroeste. Tudo isso em busca de Jesus, ótimo, mas não em busca de Jesus por quem ele era, pela salvação, pelo Salvador, mas pelo que ele podia fazer, pelo pão, pela comida, pela cura, por benefícios que estavam intrínsecos na própria pessoa de quem ele era. E a pergunta que eu deixo é: e você tem ido atrás de Jesus por quê? Por prosperidade, por longevidade, pela cura de uma doença, por um emprego, por um bom casamento ou pela salvação? Pergunte, faça essa pergunta para você e não precisa responder para mim. Responda com sinceridade no seu coração.
Jesus tem muito mais do que todas essas coisas para dar. Ele tem a vida eterna para te oferecer, se você o aceitar. Pense nisso. Nós vamos entrar agora na terceira passagem do capítulo 6 do Evangelho de João. Essa passagem tem um conteúdo teológico profundo. São palavras de natureza espiritual que exigem bastante atenção e inspiração para a compreensão. Esse trecho, que essa passagem tem como título Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães que ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos para fazer as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso
quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Uma passagem longa e de profundo significado teológico e espiritual. Vamos analisá-la. É uma passagem difícil que traz aqui conceitos, por exemplo, da doutrina da eleição, da predestinação, e traz também a ideia muito clara de Jesus como sendo o pão do céu, como sendo aquele que foi enviado por Deus, aquele que diz eu sou, fazendo uma referência à autoproclamação de Deus a Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta a Deus o que deveria dizer para o povo a respeito daquele que o comissionou, e ele disse, eu sou, mostrando ali o seu nome, e Jesus fazendo o uso desta mesma expressão, eu sou, para referir-se a si mesmo, no sentido de mostrar para aqueles que o ouvem que ele é o próprio Deus, é o próprio Yahvé. E nós vemos aqui a necessidade de crer, para ter a vida eterna, a necessidade de crer para ter a experiência da ressurreição. Então, vamos fazer a análise pormenorizada dessa passagem. Nós vemos aqui, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus responde, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É justamente aquilo que eu já havia falado no final da passagem anterior, do andar sobre as águas, que as pessoas buscavam Jesus por aquilo que ele podia fazer, pelos milagres que ele realizava, pelas curas, pelos pães que ele multiplicava, pelos peixes, por outros benefícios, mas não pelo motivo principal, que era a busca da pessoa dele como Salvador, para obter nele a salvação. Eles eram incrédulos nesse sentido de crer de uma forma integral em quem Jesus era. E é justamente isso que Jesus expõe para eles, deixando bem claro que eles estavam, na verdade, procurando Jesus por conta dos pães que eles comeram e ficaram satisfeitos, mas não pelo significado maior que os sinais milagrosos que ele havia feito traziam em si. Na sequência, Jesus diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui Jesus não está condenando o trabalho convencional, o trabalho natural para o sustento. Não, não é isso. O que ele faz aqui é comparar o empenho que nós devemos ter pela comida que não se estraga frente ao empenho que devemos ter pela comida que se estraga. Tá? É uma maneira de colocar que há uma necessidade natural de se alimentar, mas há uma necessidade espiritual de também nutrir. Nutrir o quê? Nutrir a alma. De buscar aquele alimento que só o Filho do Homem pode nos dar. Aquele que tem o selo de aprovação de Deus. Qual é esse selo? É, por exemplo, aquela voz que do alto clamou no dia do batismo de Cristo, quando João Batista o batizava e do alto se ouvia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Jesus tinha o selo de aprovação de Deus, é aquele que desceu dos céus, aprovado por Deus, porque é o Filho de Deus e o próprio Deus. E é Ele que nos dá uma comida que não se estraga e que não deixa a nossa alma se estragar. É através desta comida que mais tarde nós vamos entender que é a sua carne, que é também o seu sangue, que é a sua própria essência, que nós devemos despender a maior parte do nosso tempo e da nossa energia nos dedicando àquilo que vai nos salvar do que aquilo que vai nos saciar fisicamente e materialmente nas nossas necessidades existenciais. É importante comer? É importante comer. É importante trabalhar? É importante trabalhar. Mas a busca pelo sagrado, pelo espiritual, que só Cristo pode nos dar, deve estar em primeiro lugar. Na sequência nós vemos, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E ele responde,
A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Ou seja, aqui fica muito claro que a obra de Deus, que é a salvação do homem, exige do homem o ato de crer. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, apesar de que o capítulo ele faz diversas referências à salvação por meio da eleição, da predestinação, mas nós não vamos aqui debater a questão do calvinismo e do arminianismo, da eleição e do livre-arbítrio. Mas nós vamos aqui enfatizar a necessidade de crer para que se possa salvar. Então, aqui fica muito claro que a obra de Deus, que é salvar o homem, ela tem um gatilho que é a fé, que é o ato de crer. E fica muito claro, nós sabemos que a obra é algo complexo, mas que cabe ao homem crer. Este crer é o que desencadeia todo o processo que leva à salvação. Todo o processo que passa pela confissão dos pecados, depois que se crê a confissão dos pecados, o arrependimento, o perdão dos pecados, a regeneração, o novo nascimento, todo o processo de santificação até a conversão completa. Tudo isso é a obra de Deus. É preciso crer para que todas essas pedras, como se fosse um dominó enfileirado, comecem a cair e a se consumar. Então, cabe ao homem crer para que Deus, a partir daí, faça todo o resto. Esse é o fundamento da eleição e da predestinação. É o homem, é Deus quem salva o homem. Não é um sinergismo de Deus agindo com o homem, não. Eu não vou me aprofundar nesse tema. Um dia a gente faz uma live para falar sobre isso. Mas a importância da fé, dentro do contexto da salvação, lembrando que a fé, conforme está em Efésios 2, versículos 8 e 9, a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça por meio da fé. É um dom gratuito de Deus, mas que depende da fé. Esta fé é o próprio Deus que desperta naqueles quem Ele elegeu. Mas é aqui o que Jesus fala, quando eles perguntam o que devemos fazer para realizar as obras que Deus requer. A obra de Deus é esta: crer naquele que enviou. Não é qualquer fé, é crer naquele que ele enviou, é crer em Jesus. Não é crer em Moisés, em Abraão, em José, em Daniel, nos apóstolos que estavam ali. Não, era crer nele. É esta fé que nós chamamos de fé salvífica. Então lhe perguntaram, já que tem que crer nele, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Isso daí está em Êxodo, no capítulo 16, versículo 4, e em outras passagens também, em Neemias e no livro de Salmos. O fato é que Jesus, quando diz que eles precisavam crer nele, eles, mesmo depois de já terem visto a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas foi presenciado pelos apóstolos, pelos 12 que estavam ali no barco. Mas já haviam muitos sinais e milagres que haviam sido feitos e que o povo já tinha conhecimento. Ainda assim, eles exigiam: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Ou seja, ainda questionam Jesus, querem mais. O que já haviam visto ainda não era o suficiente. A multiplicação dos pães, feita de uma forma miraculosa, como o maná que caiu dos céus, não era suficiente. O andar sobre as águas, que era equiparado ao mar se abrindo nos tempos do Êxodo, ao Jordão se abrindo nos tempos de Josué e ao mar se acalmando nos tempos de Jonas, não, isso não era um sinal suficiente para eles. Eles ainda queriam mais e ainda provavam Jesus e ainda colocavam ele à prova, exigiam mais evidências para poderem crer. E ainda diziam: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus, querendo dizer que Moisés era maior que Jesus,
querendo dizer que naquele período de 40 anos no deserto, Moisés foi quem sustentou o povo, querendo dizer que foi muito mais do que alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus dá uma resposta colocando as pedras nos seus devidos lugares, dizendo: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqui ele não só explica que quem fez o maná cair dos céus não foi Moisés, mas foi o Pai, como ele também mostra a eles que o verdadeiro pão do céu, o pão de Deus que desceu do céu e que dá vida ao mundo, também é o próprio Jesus. Ele aproveita essa passagem para explicar ao povo que o maná não caiu do céu por conta do poder de Moisés, mas por conta do poder de Deus. E explica também que o verdadeiro pão de Deus, o que desce do céu e dá vida ao mundo, é Ele. Então ali ele deixa as coisas bem claras, que Moisés, na verdade, foi usado por Deus e que ele, Jesus, é o próprio Deus. É o próprio pão de Deus que desceu do céu. O maná caiu, mas ele desceu, dando ideia de algo controlado e voluntário. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não entenderam nada. Quer dizer, esse pão que dá vida ao mundo e que desceu do céu, eles acham que é um alimento natural, como era o maná no deserto, que o povo comeu e morreu. Aqui Jesus se coloca como o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Enquanto quem comeu do maná veio a morrer, esse pão dá vida ao mundo. Não que quem coma dele não morra, mas não morre espiritualmente. Nós sabemos que quem se alimenta da carne e do sangue de Cristo, como nós vamos ver logo adiante, é quem tem a vida eterna, é quem ressuscita para a vida eterna, é quem, de fato, ainda que experimente a morte, não morre para sempre. Mas eles não entendem, ele acha que o pão de Deus que desceu do céu é um alimento tão natural quanto o maná, que sacia a fome do corpo material, e não um alimento que nutre e alimenta a alma. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E aí ele declara abertamente quem ele é, deixando bem claro que ele é o pão que eles devem buscar, que quem comer dele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Nós estamos, obviamente, falando aqui de fome e de sede espirituais, porque ele nos sacia plenamente em nossas necessidades espirituais. Ele é aquele que nos dá uma perspectiva de fato, adentrarmos na eternidade, de termos a vida eterna, de habitarmos com ele depois do fim dos tempos e de lá nunca mais experimentarmos fome, sede ou qualquer tipo de necessidade. Lá na Nova Jerusalém, na terra prometida celestial, não haverá mais pranto, nem tristeza, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas terão ficado para trás, como está em Apocalipse. Mas para isso é necessário crer, é necessário que você vá até ele. Na verdade, aqueles que se alimentam dele são aqueles que vêm até ele, que vão até ele e que creem nele. É muito claro e é muito enfatizada a necessidade de crer. Na sequência, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aqui também fica muito claro a questão que um dia nós vamos trabalhar a parte da eleição e da predestinação. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Nós vemos que é uma operação casada, tá? A Bíblia fala
em diversas passagens de Gênesis a Apocalipse acerca da eleição / predestinação, tá? Aqueles a quem Deus predestina, Ele chama. Os que Ele chama, Ele justifica. Os que Ele justifica, Ele glorifica. A obra da salvação inteira de Deus. Aqueles que Deus também predestinou são aqueles que vão crer, tá? Isso que eu estou falando está nas cartas de Paulo. Então, nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, tá? Fazendo um paralelo com a teologia paulina, que reforça justamente a doutrina da eleição, da predestinação. Podem ler a carta aos Romanos, vão ter uma boa explicação acerca desse tema. Mas fica bem claro, tá? Que Deus tem aqueles que Ele escolheu e que virão até Jesus, e estes, quando vierem, eles não serão rejeitados. Embora alguns digam, por que então Deus elegeu ou escolheu uns e não escolheu outros? Então quer dizer que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para serem condenados? Não, não é assim que nós devemos ver. Porque a Bíblia nos explica, ali na carta aos Romanos, Romanos 3:23, somos todos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, o destino da humanidade é ser condenada e lançada no fogo do inferno. A misericórdia e o amor divinos fizeram com que Deus escolhesse alguns, elegesse alguns, predestinasse alguns para serem salvos. Por que Ele escolheu esses? A Bíblia não nos explica. Não é presciência de saber aqueles que iriam crer, não. Tá? Há diversas passagens que mostram, tá, que os que vão crer são os que Ele elegeu. Portanto, quando Ele elege, Ele também, no momento certo, faz com que o indivíduo creia, com que ele se arrependa, com que ele tenha um novo nascimento, com que ele passe por um processo de regeneração e culmine com uma conversão. Então, é um processo todo orquestrado pela providência divina. Tá? E aqui Jesus deixa muito claro que aqueles que vierem a Ele, eles não serão rejeitados. E aí conclui, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Ou seja, a vontade de Deus é fazer com que os seus eleitos sejam aceitos por Cristo na medida em que eles o procurarem. E Cristo faz isso. Sabendo que a vontade do Pai é que nenhum dos que foram destinados a Ele se perca, Ele aceita a todos que o buscam. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós vemos aqui que o termo ressuscitar no último dia, ressuscitarei no último dia, ele também vem atrelado a crer, ao ato de buscar a Cristo com fé. Porque aquele que busca a Cristo com fé, ele é aceito. E ele busca porque ele é um eleito. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Como o próprio Cristo disse, quando ressuscitou, mais adiante nós vamos ver Lázaro dizendo ali para suas irmãs, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá para sempre. Então, nós vemos a necessidade de nós crermos para que nós não morramos para sempre. Para que Ele nos ressuscite no último dia. E para que nós, que eu creio que estaremos vivos quando Ele voltar, porque Ele já está às portas, sejamos arrebatados aos céus. Porque a Bíblia também nos diz, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor. Então, aqui, como ele dizia isso, naqueles tempos em que ele estava entre nós, é claro que nem se falava ainda na sua volta. Então, era a expectativa da ressurreição do último dia
que estava vigente e atrelada ao fato daqueles que creem. Na sequência nós vemos, com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Nós vemos aqui que os judeus tinham uma familiaridade muito grande com Jesus. Conheciam o pai, a mãe, os irmãos, a família. E essa familiaridade fazia com que eles vissem Jesus de uma forma banalizada. Não que Jesus tivesse pecados. Nós sabemos que a Bíblia descreve Jesus como o único homem íntegro e que viveu sem nenhum pecado, que cumpriu toda a lei. Mas era algo que os judeus não percebiam e que achavam estranho. Como ainda hoje é comum um convertido ou um recém-convertido ser visto de uma forma estranha pela sua família. Alguém que vivia de uma forma mundana, começando a falar de novo nascimento, começando a falar a respeito de Cristo e do Evangelho, muitas vezes é visto com escárnio, com desdém ou até com incredulidade, como alguém que não tem autoridade para falar aquilo que ele prega, para pregar um estilo de vida que ele não vivia, não que ele não viva, que ele não vivia. Mas é isso que nós vemos aqui acontecendo com Jesus. Os judeus, conhecendo a família, as origens de Jesus e vendo ele como um homem normal, não entendendo os termos que ele usa quando ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou o que desceu do céu. Eles não entendiam e não aceitavam isso. Por isso, inclusive, que nós vamos ver que ele vai começar a ser perseguido pelos judeus. E respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos aqui mais uma vez que quem não foi eleito por Deus não pode vir até ele, não é atraído por Deus, pelo Pai, até o Filho. E nós vemos que aqueles que são eleitos, a recíproca disso, tá, são atraídos por Deus até o Filho. São aqueles que vão até ele, que vão crer, que não serão rejeitados, ao contrário, que serão aceitos e que, a partir daí, passam a ser filhos de Deus. Deixam de ser criaturas e passam a ser filhos de Deus. E são aqueles que, se morrerem antes da volta de Cristo, serão ressuscitados no último dia e experimentarão a vida eterna. E Jesus continua: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Nós lembramos que essa daqui é uma citação que está em Isaías 54:13, tá? Mas nós podemos extrapolar um pouco mais, dizendo a respeito do escrito dos profetas, como Jesus colocou, e não necessariamente só do profeta Isaías, porque os ensinos, o escrito dos profetas, que diz: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim, nós podemos entender num contexto mais amplo, pegando os profetas, tanto maiores quanto menores, os escritores e os não escritores, mas pegando uma mensagem profética completa que fala, como todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Cristo, para a pessoa do Messias, do prometido que havia de vir. Então, é isso também que Jesus se refere, o escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ou seja, a mensagem profética era inspirada por Deus e era Deus falando através dos profetas do Messias que havia de vir. Foi, por exemplo, que disse Moisés que viria um profeta semelhante a ele e que eles deveriam obedecer. E nós vemos aqui, eles estão obedecendo. Ou seja, é o que ele fala: os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Eles não estão indo a ele, mas deveriam ir. E aí Jesus continua: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai.
E nós vemos aqui quem é que veio de Deus, quem é que veio de Deus, quem é que desceu do céu, quem é o pão dos céus, quem é o pão da vida? Jesus. Então, ele deixa bem claro aqui que só ele conhece o Pai, porque só ele veio do céu. É mais uma forma de mostrar que ele não é um profeta qualquer, que ele não é um homem iluminado, que ele não é um espírito de luz, um espírito evoluído. Não, ele veio do céu. Ele é o Filho de Deus e nós sabemos que ele é o próprio Deus. Na sequência, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então aqui Jesus faz uma série de afirmações que dariam uma longa reflexão, mas que em síntese ele coloca aqui a necessidade de crer para se ter a vida eterna. Quando ele diz, assegure-se que aquele que crê tem a vida eterna. É necessário crer para poder ser salvo e para poder ter a vida eterna. Ele se coloca novamente na condição e reforçando a sua natureza como sendo o pão da vida, fazendo um contraste com o maná, que os antepassados dos judeus comeram no deserto, mas morreram. Não que quem se alimente de Cristo não possa fisicamente morrer, mas não morre espiritualmente. É essa a ideia que ele quer passar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Porque ainda que o corpo morra, haverá a ressurreição. A alma estará viva e o indivíduo viverá para sempre com ele na eternidade. E ele explica, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A carne dele é o corpo dele que vai ser pregado numa cruz para levar consigo os pecados do mundo. E nós tomamos benefício desse sacrifício de Cristo quando nós cremos nele e o aceitamos como Senhor e Salvador. É importante nós lembrarmos que o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo morrendo na cruz no lugar do pecador, aquele que não tinha pecados morrendo por nós que somos pecadores, é um sacrifício substitutivo, mas que não é extensivo a todas as pessoas. Nós sabemos que é um sacrifício suficiente para salvar todos, mas é efetivo e eficaz para salvar aqueles que crerem. E aqueles que crerem são aqueles que Deus elege e predestina. Então, quando nós ouvimos alguém dizer que Jesus morreu pelos pecados de todos, sim, mas não são todos que vão ser beneficiados por esse sacrifício, porque não são todos que vão crer, não são todos que são eleitos e não são todos que foram predestinados a crer. Então, é importante nós termos esse discernimento para não cairmos no universalismo. Porque se todos vão ser salvos, então por que precisamos nos preocupar em crer? Na sequência, nós vemos, então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles estavam aqui indignados com essa colocação de Jesus, no sentido de não entenderem o que ele falava e talvez imaginarem que Jesus estava tendo aqui um ato pagão, um ato de canibalismo, e ele achava aquilo impossível, porque como alguém ia tirar a sua própria carne e dar para comer? Primeiro, eles queriam que Jesus desse para eles sempre desse pão, do pão da vida. E agora eles não entendem como que ele pode dar a carne. Eles não têm o menor discernimento para poder compreender que as palavras de Jesus têm um significado metafórico, simbólico e alegórico. Ele não estava, obviamente, falando de uma forma literal, de dar a sua carne, o seu sangue, ou dele ser um pão que se come com a boca. Isso não é uma referência à Eucaristia, tá? Embora a Igreja Católica ou alguns católicos interpretem esse texto fazendo uma referência à Eucaristia quando fala o pão da vida,
mas Jesus não está falando de alimento ou de algo consagrado, seja transubstanciado ou simbolicamente representado em memória, como memorial dele. Não, aqui o que ele está falando, na verdade, é da sua essência, da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua pessoa, e não, obviamente, da sua carne, de nenhum ritual de comer qualquer elemento que seja ingerido com o propósito de absorvê-lo pelo colocar na boca. E os judeus não entendiam, de fato, o que ele falava, quando dizia que ia oferecer a eles a sua carne para ser comida. E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De novo, a questão da ressurreição, culminando depois de se comer a carne e de se beber o sangue. Aqui Jesus enfatiza a necessidade de comer e beber dele. Comer a carne e beber o sangue, que nada mais é de sorver toda a essência do próprio Cristo. De fato, comer aquilo que ele tem para nos dar e que nos dá, de fato, a vida. A vida está nele. Nós não temos vida em nós mesmos e por nós mesmos. Nós passamos a ter vida em nós mesmos a partir do momento em que nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, lembrando que ele é o pão da vida e esse pão é a sua carne. Este pão é a minha carne, como ele disse. Pão este que ele também dará pela vida do mundo. Nós sabemos que a vida está nele, como também está no primeiro capítulo do Evangelho de João. A vida está nele e a vida era a luz dos homens. Aqui nós não temos vida em nós mesmos, mas nós precisamos de Cristo. Quando nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, nós passamos a ter vida em nós mesmos a partir da vida que ele nos dá. Que fique bem claro, comer a sua carne e beber o seu sangue é se nutrir da sua essência, é viver da sua palavra, é procurar ser, de fato, alguém como ele foi, um imitador de Cristo. Na sequência ele diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Nós lembramos daquilo que está em João 14,6. Nós não chegamos em João 14,6 ainda, mas antecipando para compreender melhor esse texto, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós vemos que ele diz, que a verdadeira carne, a carne é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida, ou seja, é aquilo de mais importante que nós devemos buscar, o seu sangue e a sua carne, como bebida e como comida, a sua essência. E aí ele diz que quem come da sua carne e bebe do seu sangue permanece nele, e ele também permanece em nós. Da mesma forma como o Pai que vive e o enviou, e ele vive por causa do Pai. Em síntese, quem se alimenta dele, tem ele dentro dele. E quem se alimenta dele, tem também o Pai dentro dele, porque Cristo é um com o Pai. Aqui ele deixa: da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, aquele que se nutre da sua carne e do seu sangue, da sua essência, procura viver naquilo que prega a palavra dele, procura viver para ele, da mesma forma como ele, quando desceu dos céus, viveu para o Pai. Então, nós, quando absorvemos a essência de Cristo na sua palavra, simbolizada pela sua carne e pelo seu sangue, nós o tornamos um só com ele, como ele também é uno com o Pai. Quem está com ele tem o Filho, e quem está com o Filho tem também o Pai. Então, é isso que a gente vê aqui,
e que tem um paralelismo com João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso que nós comamos e bebemos do sangue de Cristo e da carne de Cristo, para que nós nos tornemos um com Ele. E nos tornando um com Ele, nós passemos a ser também um com o Pai, porque Ele já é um com o Pai. E ele continua: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Novamente, ele enfatizando que o pão que ele oferece, que é a própria carne dele, a própria essência dele, é muito melhor do que o maná que os antepassados dos que ouviam ele falar comeram no deserto. Aquele pão que saciava a fome natural, a fome convencional, a fome do corpo material. Aquele pão que enchia o estômago, mas que não preenchia a alma. Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o pão que sustenta a alma, é o pão que dá vida ao espírito e é o pão que faz com que nós nos tornemos herdeiros do reino de Deus. É por este pão que nós devemos viver e é por este pão que nós devemos crer e lutar durante todo o nosso caminhar. Por fim, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Lembrando que Jesus muitas vezes ele tinha o espaço para pregar nas sinagogas, ele era reconhecido como um rabino e isso fazia com que muitas vezes ele fosse convidado para pregar e ele aproveitava essa oportunidade, obviamente, para falar a respeito do seu ministério, para pregar a sua palavra, que é a própria palavra de Deus. E a pergunta que eu deixo para você é: de que tipo de pão você tem se alimentado? O que você tem procurado comer? Do que você tem nutrido o seu corpo e principalmente do que você tem nutrido a sua alma? Pense nisso antes de se alimentar. Mas se lembre que da mesma forma que você come o pão todo dia, para a sua fome, para o seu estômago saciar, você deve também se alimentar da palavra, para que a sua alma possa diariamente se fartar. Não se esqueça disso. Leia a Bíblia, medite na palavra e ore todos os dias. Jejum de maus pensamentos, mas plenitude de oração e da palavra. Nós vamos agora para a última passagem, aqui do capítulo 6. Uma passagem também que contrasta bastante com o começo do capítulo. Logo no começo nós vemos que Jesus era acompanhado por uma multidão de pessoas que vinham atrás dele, principalmente por causa dos milagres que ele fazia, dos benefícios que ele poderia oferecer, multiplicando os pães e peixes, curando os enfermos, dando movimento aos paralíticos, visão aos cegos, audição aos surdos, fala aos mudos, ressuscitando os mortos, curando todo tipo de enfermidade. Mas as pessoas não vinham até Jesus pelo motivo certo, que era a busca da salvação. Eram poucos os que vinham a ele porque reconheciam nos milagres que ele fazia aquele de quem ele era, a pessoa de quem ele era, o próprio Filho de Deus. Mas nós vemos aqui, nesta última passagem, nessa última perícope, o seguinte título e a seguinte narrativa: muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir?
Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Entre parênteses, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria lhe traído. Essa passagem aqui nos mostra o quão duras são as palavras de Jesus para aqueles que têm os ouvidos e o coração endurecidos, os olhos vedados e vendados para poderem ver e para poderem com os ouvidos ouvir aquilo que é a voz do que o Espírito tem para falar. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as tomam no seu sentido literal, como comer a minha carne e beber o meu sangue, eu sou o pão da vida. Aqueles que tomam essas palavras no sentido literal e não no espiritual, não conseguem compreender e perceber aquilo que ouvem e aquilo que veem. E isso faz com que essas palavras não sejam aceitas, não sejam digeridas, não sejam compreendidas e com que sejam rejeitadas e com que se rejeite também aquele que proferiu essas palavras. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? No caso, é justamente as declarações de Jesus de que ele era o pão da vida, que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, para poderem ter vida eterna. Ter a vida eterna, serem ressuscitados, já que eles não tinham vida em si mesmos. Tudo isso era difícil de ouvir e era difícil de aceitar. Por isso é que muitos acabaram por deixá-lo. Na sequência nós vemos: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Ou seja, comer do meu sangue, comer da minha carne, beber do meu sangue, ouvir que eu desci do céu, ouvir que eu sou o pão da vida, isso escandaliza vocês? Como se dizendo, se isso é muito para vocês, imaginem então o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. Ou seja, fazendo já uma referência àquilo que haveria de acontecer depois da sua morte e ressurreição, a sua ascensão. Aquilo que haveria de acontecer 40 dias depois da sua morte. Ou seja, se para vocês comerem da minha carne, beberem do meu sangue, ouvirem que eu desci do céu, que eu sou o pão da vida, é muito, imagine então quando vocês me virem subir e ir para onde eu já estava. Ou seja, eu não estou indo para um lugar novo, eu não estou sendo promovido para algo, não, eu estou voltando para onde eu já estava. Ou seja, o ato aqui de dizer subir, quando virem o Filho do Homem é uma expressão messiânica que foi cunhada por Daniel e usada muitas vezes por Jesus para se referir a si mesmo como Messias. Todo judeu sabia que o Filho do Homem era uma denominação própria para o Messias. Então, Jesus aqui se auto-intitulava o Filho do Homem, querendo justamente dizer que era o Messias, e dizendo também que ele iria subir para onde antes ele estava. Ou seja, eles deveriam estar preparados, porque se tudo aquilo que eles ouviram já escandalizava, imagina então quando eles vissem o que estava por vir. E aí Jesus continua: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Aqui Jesus justamente faz um contraste com o espírito e carne, mostrando que o espírito dá vida e que a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que ele disse são espírito e vida. Aqui ele deixa muito claro a natureza espiritual, no caso simbólica, alegórica, metafórica, de tudo que ele falou
quando dizia a respeito de comer carne, beber sangue, descer do céu e ser pão da vida. Tudo isso apontava para algo muito maior. Algo que as palavras em si não cabiam, não explicavam, mas traziam um significado intrínseco e oculto por trás delas mesmas. Eles deveriam ter discernimento espiritual para entender de fato o que Jesus dizia e para perceber que as suas palavras eram espírito e vida e não carne. Espírito e vida eram palavras sagradas trazidas da sua própria natureza divina e não palavras humanas, palavras procedentes da carne, palavras procedentes do homem, palavras que não têm autoridade para salvar. Era isso que ele queria enfatizar, a diferença entre o espírito e a carne, entre o eterno e o passageiro, entre aquilo que dá vida e aquilo que nada se aproveita, dando autoridade às suas palavras, dizendo que elas são espírito e vida, para que eles pudessem crer. Mas ele mesmo diz que, mesmo assim, contudo, há alguns de vocês que não creem. Com tudo isso muito claro, já devidamente explicado. E Jesus explica por quê. Porque ele sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Mesmo explicando por essas pessoas o significado de espírito e vida em oposição à carne, só aqueles que o Pai deu a ele, só aqueles que o Pai destinou, elegeu e predestinou a estarem com Cristo, é que vão de fato entender e crer nessas palavras. Porque a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, conforme está na carta de Paulo aos Romanos. Mas essa fé, ela só é, na verdade, desperta, ela só se desenvolve naqueles que ouvem e compreendem aqueles a quem Deus predestinou para estarem com Ele, para estarem com Cristo. E é por isso que Jesus sabia que tinham alguns ali dentre eles que não criam, e inclusive um que iria trair. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles ali já haviam dito: dura é essa palavra, quem pode suportá-la, quem pode aguentar tudo isso? Ou seja, as exigências de Jesus eram demasiadas para eles, mesmo não entendendo de fato o que ele dizia, que ninguém ia literalmente comer a carne e beber o sangue. Mesmo assim. E o fato é que muitos acabaram voltando atrás e deixando de seguir Jesus. Nós vemos que o capítulo começa com uma multidão buscando e seguindo Jesus. E nós vemos que o capítulo vai terminando com muitos deixando de segui-lo, com muitos voltando atrás. E Jesus não se intimida com esse abandono, não se intimida com essa renúncia dos seus discípulos diante das suas exigências. Jesus não muda, Jesus não faz uma conformação, uma mudança de padrão, de paradigma para se adequar às exigências e aos desejos dos seus discípulos. Não, ele endurece, ele mantém. Ele diz inclusive aos 12, vocês também não querem ir? Então assim, vocês também não estão querendo acompanhar esses que me deixaram? Vocês também não estão achando difícil? Duras demais as palavras que eu falei? Ou seja, Jesus deixa muito claro que ele se preocupa muito mais com qualidade do que com quantidade. Muito mais com quem está junto dele porque crê, do que com quem o acompanha por outros interesses. Ele quer aqueles que o adorem de verdade do que aqueles que o acompanham por interesse. E depois de perguntar aos 12 se eles também não querem ir, Simão Pedro responde, como porta-voz dos 12, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aqui Pedro, que em muitos momentos dos evangelhos nós vemos que tem um comportamento vacilante, como por exemplo, emblematicamente, quando ele nega Jesus 3 vezes, mas aqui ele dá de fato uma demonstração de fé, sabendo de fato e dizendo e mostrando de fato quem Jesus é. Aquele que tem as palavras de vida eterna e aquele que é o Santo de Deus. E Jesus responde: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E aqui a Bíblia diz, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Aqui Jesus antecipa o que iria acontecer, já dizendo a respeito da sua traição por parte de Judas, já mostrando uma presciência do que havia de acontecer e assumindo a responsabilidade pela escolha dos 12, mostrando que ele não escolheu equivocadamente um discípulo que mais tarde viria a traí-lo, a entregá-lo por 30 moedas de prata para os principais do templo de Jerusalém. Não, isso tudo nós sabemos pelas Escrituras que foi um ato profético, esse anúncio de Jesus que seria traído e também o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que diziam que ele seria traído, como por exemplo no Salmo que diz, aquele que pega o pão comigo no prato é o que me fere o calcanhar, tá? Há também uma profecia, se não me engano, no livro de Zacarias, dizendo que ele seria, na verdade, trocado, vendido, enfim, entregue por 30 moedas de prata. Ou seja, tudo isso já estava previsto. A escolha de Judas foi acertada, porque um dos 12 haveria de traí-lo e Jesus escolheu os 12, inclusive acertando na escolha quando escolheu o traidor. Então ele mostra presciência e mostra, na verdade, que ele não se equivocou, mas que ele acertou quando escolheu Judas, porque tinha que ter alguém para que ele fosse traído por essa pessoa. Então, mais uma vez, nós podemos ver que esta presciência de saber como cada um era, de saber quem cria e quem não cria, quem tinha fé e quem tinha fé e quem não tinha fé, de saber que um deles era um diabo e de saber que um deles o haveria de trair, quem tem esse conhecimento, senão o próprio Deus? Quem tem esse conhecimento, senão o próprio Filho de Deus? E aí fica aqui a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é um profeta? Jesus é um sábio? Jesus é um filósofo? Jesus é um reformador social? Jesus foi um ativista político? Jesus foi um líder comunitário? Foi um líder religioso? É um espírito de luz? É um homem iluminado? É um avatar? É um Chohan? É um mestre ascenso? O que é Jesus para você? Nada disso. Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus vivo que se encarnou, que se fez carne, que tabernaculou e andou e habitou entre nós. Se Jesus for menos que isso para você, você não vai nele encontrar a salvação e não vai encontrar nele o propósito principal pelo qual ele se propôs a vir e a habitar entre nós. Eu dou por encerrada a nossa pregação expositiva de hoje, do capítulo 6. Antes de nós nos despedirmos e fazermos uma oração de encerramento, eu gostaria de lembrá-los do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro foi lançado em dezembro de 2023 e foi fruto do meu trabalho ao longo de 5 anos e meio. Este livro é parte da capacitação que recebi para o meu ministério de cura. Para aqueles que ainda não me conhecem, só para lembrá-los,
No dia 8 de janeiro de 2018, eu recebi um chamado de Deus, onde fui comissionado para o Ministério de Evangelização Global e para desenvolver em paralelo e secundariamente também o Ministério de Cura. Para o Ministério de Cura, eu tive a oportunidade de receber uma capacitação no plano espiritual através de diversas vivências do plano espiritual, por arrebatamentos em espírito ou, como alguns chamam, através de viagens astrais, aonde aprendi acerca da nossa constituição como individualidades formadas por uma parte imaterial e invisível pela nossa alma, pelos nossos corpos espirituais e também pelo nosso corpo físico. Tive a oportunidade de aprender como que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e como que os bons sentimentos, as orações, as cores, as notas musicais podem nos ajudar a curar e nos trazer saúde. Esse livro é um tratado teológico cristocêntrico, é um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Se você tiver interesse em adquiri-lo, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br. Verotti com 2 T's e I no final. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, que acompanharam a nossa pregação expositiva de João capítulo 6 e espero que vocês estejam conosco também no decorrer da semana. Nós pretendemos fazer, eu e meu amigo Domênico Spano, uma live onde faremos um quiz bíblico testando os nossos conhecimentos. É bastante interessante essa live, nós já fizemos algumas semanas atrás, é uma perspectiva bastante dinâmica e interessante para aqueles que participam. Fique atento aí nas nossas redes sociais que nós vamos confirmar essa live e anunciar o dia e o horário que vão ser realizadas. Obrigado mais uma vez. Vamos fazer uma prece de encerramento para nós darmos por terminada a nossa live de hoje. Senhor, eu lhe agradeço mais uma vez pela iluminação que me concedeu para que eu pudesse ter a compreensão de cada palavra que encontrei ao longo de cada passagem por que passei. Agradeço também a Ti, Senhor, pela inspiração que me proporcionou por meio do Teu Espírito Santo, o qual me capacitou para poder, além de ter a compreensão, ter a capacidade de transmitir os ensinamentos que me revelou, através da Tua Palavra, que está grafada, que está escrita na Bíblia Sagrada, e que é bálsamo para nossa alma, é o pão da vida, é o alimento espiritual do qual precisamos para poder nos nutrir, para poder caminhar, para podermos ter forças para viver e suportar este mundo tenebroso em que ainda vivemos. É através da Tua Palavra que encontramos o Teu Santo Filho e que se abrem as portas da eternidade para nós que comemos da carne, que bebemos do sangue e que nos nutrimos do pão da vida que é o Teu Filho. Senhor, peço também a Ti que essas palavras que foram aqui proferidas e que ficarão eternamente nessa live gravadas, sejam como sementes que serão lançadas, semeadas nas mentes e nos corações daqueles que nos ouvirem. E peço a Ti para que Teu Espírito Santo haja nas mentes e nos corações como se agisse em um solo fértil, aonde encontram sementes bem assentadas, para que essas possam germinar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. Que Deus esteja com vocês e que a paz de Cristo habite em vossos corações. Tchau, tchau, pessoal. Segunda estamos aqui para fazer o capítulo 7. Até mais.